Fala, gente boa do futebol goiano, um abraço para vocês, especialmente para você atleticano, na expectativa do jogão desta sexta-feira, Atlético e Bragantino no estádio Antônio Ascioli, o Atlético vice-líder da Série B e o Bragantino líder da competição. O Atlético que já bateu naquele que era o vice-líder, o Coritiba, na última rodada, tomou essa posição do Coritiba e agora desafia o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida, o grande jogo da Série B neste início do segundo turno e um jogo que pode deixar o Atlético ainda mais próximo do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Antes da gente falar especificamente do jogo desta sexta-feira, deste grande duelo, vamos contar um pouco da história do jogo entre Atlético e Bragantino. 13 jogos já realizados pelas duas equipes, 5 vitórias rubro-negras, 6 vitórias paulistas. O Atlético com 12 gols, o Bragantino com 17. As duas equipes empataram 2 vezes. Vou passar aqui para vocês agora quais são os números aqui em Goiânia, nos jogos, que é onde acontece o jogo desta sexta. 6 partidas em Goiânia, 3 vitórias do Atlético, 2 vitórias do Bragantino e um empate. O Bragantino deu trabalho para o Atlético jogando aqui na cidade de Goiânia. As duas equipes começaram a se enfrentar há pouco tempo, A primeira vez foi naquela Série C de 2007. O Atlético, no primeiro jogo da história contra o Bragantino, perdeu por 3-0 lá no Nabi Abichedi. Coincidentemente, esse foi o placar também do último jogo, no primeiro turno dessa Série B, 3-0 para o Bragantino, no mês de maio deste ano. Em 2009, o Atlético venceu o Bragantino por 3-1 aqui no Serra Dourada, e é jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Atlético estava chegando na Série B, vindo da Série C de 2008, e aí o Atlético conseguiu uma vitória importante sobre o Bragantino, 3-1 aqui no estádio Serra Dourada. Lembrar um pouquinho daquele jogo em que o Atlético era comandado por Mauro Fernandes. O time goiano jogou com Márcio, Rafael Cruz, Gil, Jairo e Chiquinho, Jair, Pituca, Robson e Wesley, que saiu para a entrada do Juninho, Marcão, depois Jailson e André Leonel, depois Elias. Os gols do Atlético foram de Gil, Robson e Marcão. O Bill, esse mesmo que ainda joga até hoje aí pelo futebol brasileiro afora, foi quem fez o gol da equipe do Bragantino. Boa recordação, quem sabe ela se repete hoje aí no estádio Antônio Ascioli. Passado a história do jogo, vamos ao confronto de hoje. Eu tenho a expectativa de um jogo equilibrado. O Bragantino é a equipe de maior posse de bola nesta Série B. São dois esquemas, dois estilos que funcionam respectivamente para cada uma das suas equipes, mas dois estilos diferentes. O Bragantino é um time que gosta de jogar com a posse de bola, é um time que gosta de rodar a bola na defesa, vai de um lado, vai de outro, tenta achar espaço na defensiva adversária. O Atlético, vamos dizer assim, que o Bragantino é um time mais horizontal. O Atlético já joga de forma mais vertical. É um time que não faz a questão de ter a posse de bola. Quando rouba a bola, tenta ser muito rápido para a conclusão da jogada. O Atlético não costuma ter aquelas jogadas trabalhadas, demoradas, que tem 20, 30 passes trocados. Não, o Atlético é mais objetivo. Rouba a bola com 4, 5 passes, finaliza. São estilos diferentes, propostas diferentes, mas propostas vencedoras. Tanto a do Bragantino, que é líder da Série B, quanto a do Atlético. O técnico Wagner Lopes vai repetir o time que venceu o Coritiba. Acho que apesar da grande vitória do Atlético sobre o Coritiba, cabe uma análise se este é o melhor time para enfrentar o Bragantino. Porque o jogo contra o Bragantino, a tendência é que o Atlético saia um pouco mais para o jogo. Mesmo o Atlético não sendo esse time de propor o jogo, o Atlético deve sair um pouco mais. E eu não sei se o Reginaldo é esse jogador que vai ajudar na criatividade. O Reginaldo é um jogador forte, de boa velocidade,
Então, quando o adversário está exposto, ele é um jogador muito interessante. Mas e se o Bragantino se plantar um pouco mais? O Reginaldo não é aquele jogador criativo, não é aquele jogador de toque, de passe, triangulações, como é o Matheus, por exemplo. Acho que valia a pena o Wagner dar essa observada, se vale mesmo a pena manter essa equipe sem o Matheus, que é um jogador interessante para jogos como este, mas é muito difícil você tirar a razão do treinador depois de uma partida muito bem disputada, como foi essa partida do Atlético lá no Couto Pereira. Do outro lado, o Bragantino, de Antônio Carlos Zago, é um time que não tem grandes nomes, né? Não tem grandes referências técnicas, mas é uma equipe muito coesa, um time que sabe o tempo todo o que quer dentro de campo, um time que tem coragem de jogar com a posse de bola, tem coragem de jogar no campo do adversário, seja como mandante, seja como visitante. É uma equipe que pressiona muito seus adversários, pressiona muito o jogador que tem a posse de bola. Então o Bragantino ele faz uma marcação muito, ele faz uma pressão sobre a bola muito grande, então obriga muitas vezes essa equipe a dar chutão, a tentar a ligação direta, e isso ajuda o Bragantino a ter a posse de bola, que é o jeito que o time do Antônio Carlos gosta de jogar. O Zago tem dois desfalques seríssimos para o jogo de hoje. O primeiro, o meia Claudinho, que é o principal articulador da equipe, ele está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Eu penso que esse desfalque é muito importante para o Atlético. E o outro jogador que não vai atuar, para mim é o principal jogador do Bragantino nesta Série B do Campeonato Brasileiro, que é o Ítalo, artilheiro da equipe, um jogador que finaliza bem, um jogador que dá muito trabalho para a defesa. Então o Atlético tem um certo alívio sem a presença destes dois jogadores. Eles serão substituídos pelo Bruno Tubarão e pelo Morato, né, que é um jogador mais de lado. E aí o Matheus Peixoto vai jogar mais centralizado neste jogo contra o Atlético. Mas os desfalques do Bragantino são desfalques sérios. Era como se o Atlético não tivesse, por exemplo, Jorginho e Mike para o jogo de hoje. Eu comparo mais ou menos a este peso o Bragantino estar sem o Claudinho e o Ítalo. O Ítalo já não jogou, né? O último jogo ele que está lesionado. Mas ainda assim o Bragantino tem jogadores perigosos, especialmente o Wesley, um jogador que o Atlético deve tomar muito cuidado, um jogador de boa finalização, tem coragem para arriscar de fora da área. Então tudo isso vale a pena o Dragão ficar esperto. Eu vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes hoje, te convido a nos acompanhar a partir das 20 horas pelo AM 820 ou pelas redes sociais da Rádio Bandeirantes. E toda sorte ao Dragão. Um abraço para a galera do dragãogoiano.com, site parceiro aqui do canal. Um abraço para todos vocês e até a próxima.